Se você acha que os livros de romance estão perdendo a emoção, esse vídeo é pra você. Olá pessoas, eu sou a Tainá e esse é o Taí. E algum tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre o sentimento que a gente tem de que todos os livros estão ficando iguais. Lá naquele vídeo eu fui bem pouco didática sobre alguns artifícios que o mercado usa, né, pra explicar esse conceito. Então, se você não assistiu, vale a pena assistir. Mas, basicamente, eu falei sobre esse sentimento e falei que eu não acho que a culpa seja de um fator específico e sim de vários. Acredito que os livros de romance se encaixam perfeitamente nesse conceito. Na verdade, acredito até que esse conceito foi pensado, foi desenvolvido por conta dos livros de romance. Só que de lá pra cá, eu me deparei com um outro problema. Eu comecei a sentir que os livros estão sem alma, sabe? Sem emoção. Sabe quando você lê um livro e você se conecta com os personagens e você ri, chora, se desespera por eles? Parece que isso não tem mais, assim. Parece que desapareceu com o tempo, sabe? E talvez seja por isso que eu tenha tido tanta dificuldade ultimamente de ler romances, especificamente os romances brasileiros. A literatura brasileira é riquíssima. Nós temos ótimos escritores, tanto clássicos quanto contemporâneos. E eu disse que inúmeras vezes que a gente deve apoiar a literatura brasileira, ler livros nacionais cada vez mais, principalmente de autores independentes que estão botando a cara a tapa para bater todo santo dia na raça e na coragem. Entretanto, contudo, todavia, eu comecei a sentir, assim, que dentro da literatura brasileira, principalmente dentro dos romances brasileiros de autores independentes, os livros têm perdido um pouco da sua alma, um pouco do seu sentimento, um pouco da sua emoção. Por que eu acabei reparando nisso? Porque eu comecei a pensar, porque eu percebi que eu tava tendo uma dificuldade muito grande de ler livros nacionais, de romance, especificamente de romance. E eu achei inicialmente que fosse uma ressaca literária aí, alguma coisa assim. Porém, entretanto, contudo, todavia, depois de um tempo de não conseguir ler nada, eu passei assim, vocês viram, eu passei alguns meses aí sem conseguir completar um livro sequer inteiro, eu decidi retornar à literatura que eu mais gosto, que eu mais aprecio, que é a fantasia. Livros de fantasia, seja de romance ou não, mas livros de fantasia. E eu consumi eles, assim, eu realmente engoli os livros, né? E aí eu parei pra perceber que esses livros de romance, que eu não tava conseguindo ler, eu parava em 50%. Essa primeira metade do livro, até ali, às vezes até o final do segundo terço do livro, era uma leitura fluida, assim, de dar gosto, assim, sabe? De leitor apaixonado, que não consegue parar de ler, que não consegue parar de pensar, que só consegue fazer isso. Era esse tipo de leitura. Só que quando chegava ali no final desse segundo terço, quando passava de 50%, quando os protagonistas ficavam juntos, eu perdia o gosto, assim, a vontade de ler ia embora junto com a emoção do livro, sabe? Eu já não queria mais, já era muito trancuda, já era muito difícil. Alguns até assim, com muito mau gosto, me forcei a chegar até o final, para chegar no final e pensar, nossa, que bosta, sabe? Que lixo, nossa, que desgostosa essa sensação de ter lido esse livro. Eu começo a sentir que a partir dali já não tem mais emoção, não tem mais molho, assim, sabe? O molho não existe mais molho. E eu começo a pensar, nossa, por que ainda não acabou? Por que ainda tá enrolando assim? Não tem mais o que contar. Por que o livro ainda não chegou no final, sabe? É um sentimento de desnecessário, assim, sabe? De que aquele conteúdo ele é desnecessário pra história, pro livro, pra tudo, assim. Eu fico pensando, pra que toda essa encheção de linguiça? E aí, eu, como uma produtora multimídia, começo a pensar e a reconhecer. Quando a gente vai escrever alguma coisa, qualquer coisa que seja, literalmente qualquer coisa que seja, um roteiro, um conto, um livro, qualquer coisa, até mesmo uma redação pro Enem,
a gente vai usar ali a prática dos 3 atos, ok? Que vai ser aplicado, assim, quase tudo na sua vida. São 3 atos. Mas, Tainá, o que é a teoria dos 3 atos? Ela foi feita ali dentro do cinema, basicamente. Mas é de um cara chamado... Eu vou ter que ler o nome do cara, porque eu não vou conseguir. Não vou. Não tenho capacidade de ler, de falar nomes sem ler. Chamado Seinfeld. Onde a gente quebra a nossa história em 3 partes, tá? O primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato, ok? Por isso teoria de 3 atos. O primeiro ato nada mais é do que a introdução, a construção do mundo, a apresentação de personagem, ali o terreno, onde a gente conhece quem ele é, quem eles são, quem é que vai estar na história, quais são as ligações que eles têm uns com outros, se é irmão, se não é irmão, se é amigo, se é melhor amigo. Enfim, dá um leve background para esse personagem principal. A gente tem ali a demonstração de pontos fortes, pontos fracos. E a gente vai ter ali um momento que tira esse personagem do conforto dele, da zona de conforto dele, bota ele em algum momento que ele tem que tomar uma tomada de decisão, assim. Uma decisão que vai levar a gente a entrar num segundo ato. E esse segundo ato é a história, é o conteúdo em si. Então, desbravamento de mundo, é onde ele vai fazer amigos, inimigos, aonde a gente vai ter descobertas sobre esse personagem, descobertas sobre aquele mundo, onde a gente vai ter, assim, eventos que vão impactar de fato na vida desse personagem. E aí é o momento que ele se descobre, é um momento até um pouco introspectivo em algumas partes, porque ele entra nessa descoberta de si mesmo. E é um momento onde a gente tem o ápice da nossa história. Né, ali no final do segundo ato, a gente tem um ápice, assim, é o evento cataclísmico, é onde a gente vê aquele momento, assim, que o personagem tem que tomar aquela decisão grande, assim, sabe? O momento em que ele tem que realmente se tornar o herói da jornada, assim, recuperar seus poderes e ir combater o que ele precisa combater, sabe? Entrar no personagem de herói, de fato, é ali nesse momento. O que nos leva para o terceiro ato, que é a grande batalha. É a batalha final. É o momento decisivo. É aquele momento, assim, que numa boa história, geralmente a gente acredita que o personagem vai perder, né? Que o herói vai perder. E que a gente fica desesperado, assim, e que todas aquelas emoções, todo aquele vínculo que a gente criou durante o segundo ato inteiro com aquele personagem, eles entram e a gente se sente compadecido, sabe? Com empatia. A gente se dói pelo personagem, a gente chora pelo personagem. E tudo isso. E aí é o momento da batalha final. Aí ele se segura assim nas suas últimas forças para batalhar contra seu inimigo, para ganhar aquela batalha. Todos os pontos, todos os links que foram feitos durante a nossa história se encaixam e se conectam. E aí a gente, de fato, tem o final, onde o herói ganha, todo mundo fica feliz e ó, palmas. Isso é a teoria dos 3 atos. Então, introdução, conteúdo, encerramento. Né? Solução do problema. Exatamente como na redação do Enem, basicamente é, né? Introdução, desenvolvimento e solução do problema. Viu como eu falei que você vai encaixar isso numa redação? Exatamente. Todo bom escritor, de qualquer coisa que seja, realmente, de qualquer coisa que seja, tem conhecimento dos 3 atos. Todo escritor, de qualquer coisa que seja, entende sobre linhas narrativas, que tem outra coisa lá que assim, encaixa um pouco aqui, mas aí vai ficar longo demais, não vou explicar. Mas a mais famosa que a gente usa é a jornada do herói, que encaixa perfeitamente aqui nos 3 atos. Então, tem tudo isso nos livros que a gente lê. Basicamente, todos são escritos com base nos 3 atos. A gente faz isso quando escreve alguma coisa até meio que automático, é quase inconsciente, já tá aí na nossa cotidianidade de escrita, ok? O que acontece? Tem nos livros, alguns mal feitos, mas sempre tem. Só que, nesses livros de romance que eu tô falando, eu notei que esses 3 atos estão ali nos 50% do livro. Então, nos primeiros 50% do livro, a gente tem o primeiro, segundo, terceiro ato, assim, ó, corrido, sabe? Em alguns, assim, raras exceções mesmo, a gente vai ter ali
em 70% do livro isso, ok? Geralmente, essa estrutura dos 3 atos, a gente divide da seguinte forma na nossa história. 25% é o primeiro ato. 50%, segundo ato, é a parte mais longa da tua história, porque é de fato o teu conteúdo. 25%, terceiro ato, teu encerramento. Por isso que tudo nos livros geralmente se resolve naqueles últimos capítulos, assim, sabe? Aqueles últimas 100 páginas de um livro de, sei lá, 400 páginas, sei lá. Mas é naquelas últimas 100 páginas, naqueles últimos capítulos, naquela coisa ali que fica intensa. É por isso que se resolve ali, porque é realmente os últimos 25% do teu livro. É assim que se divide, geralmente. Agora, a gente pega um desses livros de romance que parece tão sem alma, hipotéticos, que tenham 200 páginas, que é pra ficar um cálculo redondinho. Eu não sou de exatas, eu sou de humanas, então é mais fácil de eu fazer ele, né? Peguei um livro de 200 páginas, em que todos os 3 atos estão aonde? Nos primeiros 50%. Então, a gente fica exatamente assim, ó. Exatamente assim como? Porque eu esqueci. Se tudo acontece em 50% do livro, a gente vai ter 25 páginas apenas de introdução, ou seja, de primeiro ato. 50 páginas apenas de segundo ato. E mais 25 páginas apenas de terceiro ato. O que sobra para essas outras 100 páginas? Além de nada. Além de encheção de linguiça. O que sobrou para colocar ali? Não sobrou nada. Porque parece de verdade que todas essas 100 páginas iniciais de um livro, né, desse livro hipotético de 200 páginas, não é toda a história. É toda a história. Sabe? Não sobra nada para se colocar no restante. E aí eu fico me perguntando assim, por quê? Aí eu tô falando com os escritores. Por que vocês fazem isso? Por que colocar em todas essas páginas toda a tua história e deixar outras 100 para ser só encheção de linguiça? Parece, sim, que é só para ter um livro grande, sabe? Só para ter um livro maior. Porque a maior parte desses livros, a maior parte dessas histórias, não tem um antagonista, não tem um vilão, não tem um problema a ser resolvido. Não tem nada que ameace a vida ou o relacionamento ou aquelas pessoas ali, aqueles personagens. Não tem, assim. E agora, Manuzinha, minha sobrinha que tá me assistindo, a tia vai pedir pra você dar uma puladinha. Só de leve, tá? Que impróprio, conteúdo impróprio pra você. Parece que são 100 páginas pra vocês enfiarem cena hot. São 100 páginas de pura putaria. E aí, eu me pergunto, vocês acham mesmo que putaria é conteúdo? Porque não, pra mim não é. Mas já que é tão importante assim para vocês dedicarem 50% do livro de vocês, eu vou usar um linguajar melhor para vocês entenderem exatamente qual é o sentimento que o leitor aqui fica ao se deparar com um livro que tem 50% sendo só putaria. Putaria não é conteúdo. A gente sente que é meia bomba. Sabe meia bomba? Quando a gente tá ali e a coisa não subiu de verdade. Então você tá ali. Tá bom até, assim, sabe? Você tá quase lá, vai gozar. Você... E aí acaba e você nunca chega no ápice. É exatamente assim que o leitor se sente. Quando o livro não tem conteúdo. Porque é legal, concordo, é legal. Eu gosto de livros com cenas hot. Eu gosto quando vocês fazem invencionismos e quando é diferente. É interessante ter isso, sim, é interessante. Mas putaria não é conteúdo. Putaria nunca foi conteúdo. Putaria é só putaria. Então, peguem isso e botem só como um plus a mais no livro de vocês. Sabe? Só como isso. Porque, sinceramente, eu não pego... Quando eu pego um livro pra ler, uma história pra consumir, eu não abro ela pra ler cena de sexo. Se eu quiser fazer isso, eu vou ver pornografia. Entende? Tem sites na internet que servem exatamente pra isso. Só pra ver pornografia. Quando eu abro o livro, eu quero consumir a história.
Manu agora pode voltar a assistir, a tia não vai mais falar linguajares chulos. Quando eu pego os livros, eu quero ver a história. Eu quero ver o desenvolvimento desses personagens. Eu quero me apegar a eles. Eu quero rir com eles. Eu quero chorar com eles. Eu quero me desesperar. Eu quero sentir medo por aqueles personagens, por aquela relação. Eu quero isso. Eu não quero... não quero só em 50% da tua história. Eu não quero me instigar e me interessar por apenas 50% da sua história. Porque se em 50% da sua história os personagens estão juntos, tá tudo dando certo, e o único problema deles é falta de comunicação, o que na verdade nem é falta de comunicação. Porque tá me botando um personagem de 40 anos que age como uma adolescente de 15, e moça, não é falta de comunicação, isso é falta de terapia. É falta de vida adulta. É falta de problema real. De louça pra lavar na pia. Não é falta de comunicação. Então, é bem difícil pro leitor ler e consumir esse tipo de conteúdo, sabe? É muito complicado e me entristece mesmo me deparar com isso. Porque, de verdade, eu acho, mesmo, que nós temos grandes autores aí fora. Grandes nomes que só precisam de uma oportunidade, que só precisam de um holofote, que só precisam disso. Querendo ou não, a internet abriu muitas portas para eles. Muitas mesmo, porque é mais fácil de você chegar até o teu leitor. É mais fácil de você atingir o seu público. É muito mais simples, é muito mais rápido. Às vezes vocês não precisam de uma editora, né, que intermedie o caminho. É muito mais fácil com a Amazon permitindo que se distribua livros lá dentro. É muito mais simples, porque também é muito mais barato para o leitor consumir os livros nos Kindles. Então, você não precisa nem imprimir o seu livro para ele chegar até a mão de um leitor. São ótimas ideias na maior parte do tempo. São ótimas ideias. Se não fossem ótimas ideias, eu não pegaria os livros para ler. Porque eu leio a sinopse sempre. Eu não sou do tipo que não lê a sinopse. Até porque, sinceramente, se eu não lesse a sinopse e eu fosse pela capa, eu não estaria pegando metade deles. Desculpa, mas é sério, eu não estaria pegando metade deles. Então, eu leio a sinopse antes. Isso é o que me vende o livro. Porque é uma boa ideia. É uma ótima ideia. Eu quero ler aquela história. Eu acho muito interessante aquela ideia. E aí, o livro carece de conteúdo. Então, assim, de novo, escritor, escritora, se você tem uma história que não cabe em 200 páginas, não faça 200 páginas, sabe? Se você só tem 100 páginas de história, lance 100 páginas de história. Priorize a qualidade, não o tamanho. O tamanho nunca é importante. Tamanho aqui não é documento. Já que a gente tá falando sobre essas coisas, tamanho não é documento. Então, priorize a qualidade dos seus livros. E uma dica de alguém que não é escritor, mas é um produtor multimídia. É esse o meu estudo, é essa a minha formação. Então, eu tenho que minimamente saber. Sim, é o mínimo. Eu sei até mais porque é a área que eu me interesso, roteiros e contar histórias, etc e tal, audiovisual em si. Mas eu tenho que saber escrever e contar uma história. É minha obrigação como produtora multimídia fazer isso. Então, uma dica de alguém que também escreve, não literatura, mas escreve, sim. Estruturem melhor suas histórias, sabe? Prestem atenção aonde é que ela tá acabando, até onde é que ela tá indo. Porque, de verdade, são ótimas ideias. Só que, tipo, são ideias que acabam na metade do livro. E aí, a partir daí, vocês não têm mais conteúdo. E aí, vocês perdem leitores. São leitores que ou vão avaliar mal o seu livro, ou não vão nem avaliar o seu livro. E a gente sabe o quanto é ruim quando alguém não avalia o nosso conteúdo. Inclusive, falando em avaliar, você já deixou seu like? Você já deixou seu comentário? Você já se inscreveu aqui? Não? Então faça isso, porque como eu estou falando, é muito importante avaliar o conteúdo de alguém. Porque, na maior parte do tempo, é através da avaliação que outra pessoa vai consumir o nosso conteúdo. No marketing, né, na questão toda de, enfim, de empresas e de como ter mais visibilidade, a gente sempre fala que se uma empresa não tá na internet, ela não existe, certo? E é verdade, se uma empresa não tá na internet, ela não existe. A maior parte do consumidor, quando vai consumir algo, primeiro,
pesquisa no Google e vê qual é a avaliação desse produto. Vê qual é a avaliação dessa loja. Vê qual é a avaliação desse restaurante. Pra depois, sim, consumir. É por isso que no iFood tem a avaliação. É por isso que no Mercado Livre, na Amazon, todos esses lugares têm avaliações. E é por isso que geralmente a gente pesquisa lá e o Google Maps não nos mostra a avaliação do restaurante. Porque é muito importante para o consumidor. Então, quando a gente não acaba o teu livro, porque perdeu o interesse, porque acabou a história, porque, enfim, ficou chato, você perde um avaliador. Ou você ganha uma avaliação mal. Olha como isso é ruim pro teu negócio. Porque, não querendo ou não, é um negócio. Olha como isso é ruim para você. Então, sentem, respirem. Não se esforcem a escrever só porque vocês querem ter um livro grande. Eu tô pouco me fudendo se teu livro é grande. Sinceramente, tô pouco me fudendo mesmo se teu livro é grande. Isso é o que menos importa pra mim é quantas páginas o teu livro tem. Sentem, respirem, vê o que é interessante, vê o que é importante, vê o que você precisa se envolver mais. Estruturem corretamente a sua história. Entreguem uma produção de qualidade, porque vocês têm capacidade de entregar uma produção de qualidade. Se vocês não tivessem, então vocês não estavam fazendo o que estão fazendo. E eu, de verdade, acho lindo o que fazem. Mas melhorem nisso. Estruturem melhor. Isso eu não tô falando pra todos, ok? Tem muitos autores e autoras que eu já até indiquei aqui, que eu não acho que pequem tanto nesse quesito. Acho que pecam um pouquinho, né? Alguns, mas não tanto. Mas sim, em sua grande maioria, estão pecando nisso. E não pensem, nem por um momento, que eu acho que isso é um problema unicamente dos livros de romance. Eu acho que isso é um problema também dos livros de fantasia, e não só nacionais, mas internacionais também. Só que isso é um outro problema que encaixa com outras coisas. E é uma parada que eu vou trazer aí na review do Reino das Bruxas, quando ela for lançada. Eu ainda não tenho uma data, tá, galera? Não terminei o terceiro livro. Estou aí, inclusive ele não tá nem aqui, ó. Mas, porque ele tá lá no quarto que eu tô lendo ele. Estou aí, lendo ele. Vai chegar a review. Quando chegar a review, se você tiver inscrito no canal, você vai saber. Se você não tiver inscrito no canal, você não vai saber. Então se inscreve no canal, porra. Né? Mas eu vou falar mais um pouco disso em questão dos livros de fantasia, porque tem outros livros muito famosos que eu acho que se encaixam nesse aí. Eu vou trazer mais exemplos. Mas vai ser lá na resenha de O Reino das Bruxas. Então, é isso. Se inscreva no canal para receber isso. Me deem a sua opinião de leitor, que tá aqui embaixo, por favor. Me diga. Você também que é escritor, pode me dar a sua opinião. Mas, de verdade, se você for vir aqui pra ofender, nem começa, velho. Nem começa. Sabe? Eu acho que se você for vir na ofensa, você perdeu seu argumento. Ok? De coração, tô dando minha opinião como leitora. Não atacando você diretamente. Inclusive, literalmente não estou atacando você. Talvez eu não saiba nem quem você é. Mas se você escrever aqui embaixo, eu vou saber. E se eu souber, talvez eu vá atrás do seu conteúdo. Pra ler. E pra saber por que você se doeu. Só pra eu ter pra mim a resposta. Né? Mas, de verdade, não se doam. Se vocês acham que vocês não são assim, não tem por que vocês se doer. Se vocês concordam comigo, cara, tem um monte de canal no YouTube, de verdade, que ensina a escrever. Ensina não, mas que dá dicas de escrita. Eu, inclusive, acompanho alguns porque, de novo, roteirista. Preciso saber contar uma história. Então, vai atrás. Vocês conseguem. Vocês têm capacidade. Vocês têm ótimas ideias. Pelo amor de Deus. Parem de jogar suas ideias no lixo por mal estrutura. Parem com isso. Então, por favor, me escutem. Escutem a pessoa aqui. Provavelmente eu sou mais velho que você. Então, por favor, me escuta. Mas, deixe seu comentário. Pode assistir outros vídeos também. Aí. Tem vários vídeos pra você assistir. Inclusive, se você quer saber sobre outras coisas, além de livros como audiovisual, filmes, seriados, games, vai lá no Situação Crítica. A gente tem vídeo agora. Vídeo mesmo. Câmera, cenário, luz.
Toda sexta-feira. E toda segunda-feira tem um podcast do canal, onde a gente fala de coisas aleatórias aí que dá na nossa mente. São papos bem leves, assim, bem leves. Como se a gente estivesse numa mesa de um bar conversando. Então vai lá, situação crítica, por favor. Te peço isso pra nos ajudar. As minhas redes sociais estão aqui na tela, também estão na descrição. Tem TikTok toda semana, hein? Comecei postando TikTok de verdade. Eu espero, pelo menos, porque essa semana eu falhei. Enrolando. Eu tinha um roteiro muito grande pra escrever, galera. E não deu tempo de fazer corte, de gravar TikTok, de editar. Enfim. Mas eu prometo que vou melhorar. Vou melhorar, vai ter TikTok toda semana. Nas minhas redes sociais. Eu tô sempre lá nos stories falando alguma merda. De vez, assim, uma vez por mês aparece lá uma fotinha minha no feed também. Mas isso, a grande maioria é eu stories mesmo que eu tô falando merda. Então, se você quiser ir lá, me acompanhar, ter um papo mais assim, ó, de pertinho comigo, pode ir lá. Compartilha esse vídeo. É importantíssimo você compartilhar esse vídeo. Você deixar o seu like, é importantíssimo também. E é isso. Um beijo. Eu fico por aqui. E até a próxima.